vocês, bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a colaboração do intérprete Darley. Então, prestem bastante atenção que a gente vai aprender na videoaula de hoje, tá? Nossa aula ela vai ser dividida em dois momentos. Hoje a gente vai ter a parte 1, porque nós iremos tratar sobre a classe gramatical, o verbo, tá certo? E vamos falar sobre as flexões desses verbos, a flexão verbal. Como é um assunto um pouco mais extenso, a gente vai dividir na aula de hoje e na próxima aula. Então, prestem bastante atenção para quando vocês estiverem vendo também a aula seguinte, da semana que vem, vocês não ficarem perdidos aí no assunto, tá bom? Então, primeiro é importante a gente saber o que é um verbo. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, que possui inúmeras flexões, tá certo? De modo que essa conjugação seja feita sobre as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Então, o verbo é uma classe de palavra muito extensa, no sentido de suas flexões. Ele recebe e se permite atribuir diferentes flexões e números. Então, é importante a gente ficar atento para entender um pouquinho como funciona cada uma delas. Então, sobre o que é o verbo, vamos colocar aqui algumas ideias para a gente entender primeiro o que é ele, como identificar um verbo. Então, o verbo ele é uma palavra que pode expressar o estado ou ligação dentro das orações. Então, por exemplo, eu tenho aqui Ana é feliz. Então, eu tenho aqui o meu sujeito Ana, o predicativo do sujeito em relação a Ana, e eu tenho essa palavrinha que está ligando justamente as duas coisas, o meu sujeito, a sua característica. Essa palavrinha é o meu verbo, tá certo? O meu verbo de ligação. Então, o verbo, ele também pode ser o verbo de ligação, a palavra que expressa o estado entre o sujeito e o seu predicativo. Ele pode representar também a mudança desse estado. Então, eu posso dizer agora, Ana ficou brava. Então, veja que eu tenho novamente o sujeito Ana, a característica que foi dada a Ana, o predicativo desse sujeito, e entre essas duas coisas, eu tenho o meu verbo de ligação. Aqui a palavra ficou funcionando como um verbo de ligação que está mostrando que houve uma mudança de estado. Quando eu digo que Ana ficou brava, quer dizer que antes Ana não estava brava. Então, essas palavras que expressam uma mudança do estado emocional, o estado de espírito do sujeito, essas palavras também são consideradas verbos. O verbo ainda pode ser uma palavra que expresse movimento. Então, por exemplo, Ana correu muito. Então, eu tenho aqui, Ana é o meu sujeito e está sendo dito que Ana correu muito. Correu é a palavra que expressa o movimento realizado por Ana. Expressa aqui, ó, eu tenho o meu verbo, agora não é mais um verbo de ligação, é um verbo de ação, que mostra a ação realizada pelo meu sujeito. Ana correu muito. Então, correu dá essa ideia de movimento. Então, também é um exemplo de verbo. O verbo ele pode expressar ainda fenômenos da natureza. Então, quando eu trato de verbos que indicam fenômenos da natureza, eu não tenho mais sujeitos, porque fenômenos da natureza são verbos que não possuem sujeito, tá certo? Então, eu posso dizer aqui, choveu forte. Então, eu tenho aqui o meu verbo chover, tá certo? É um verbo que indica fenômenos da natureza. Choveu, trovejou, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, essas palavras também entram no grupo dos verbos. E a característica que as pessoas mais lembram quando se trata de verbo é que o verbo é uma palavrinha que indica ação, tá certo? A ação do sujeito. Então, colocando aqui novamente o meu sujeito Ana. Ana dançou ontem. Então, eu tenho aqui uma ação
realizada pelo meu sujeito Ana. O que foi que Ana realizou? Qual foi a ação de Ana? A ação de dançar, tá certo? Então, dançou é o meu verbo de ação. Então, perceba que o verbo, ele tem características diferentes. Não é só uma característica. É mais de uma. Por isso que a gente tem que ficar mais atento. Então, o verbo, ele é o tipo de palavra que tanto pode expressar ação, como estado, como mudança de estado, como um movimento realizado pelo sujeito, ou até mesmo indicar fenômenos da natureza. Em relação à conjugação verbal, que está dentro das suas flexões, os verbos eles possuem três tipos de conjugações verbais principais, que é a que a gente chama de primeira conjugação, segunda e terceira. Por quê? Quando o verbo ele está no seu infinitivo, ou seja, sem ser atribuído a nenhum sujeito, ou ele vai terminar com AR, ER ou IR. Isso é o mais básico. E aí vocês vão ver um exemplo. Então, terminado com esse finalzinho aqui. Por exemplo, cantar, falar. Perceba que são palavras que terminam com AR no final. Elas pertencem à primeira conjugação dos verbos. Os que pertencem à segunda conjugação são os que terminam em ER, por exemplo, que a gente usou agora há pouco. Ó. Correr, tá certo? Morder, eles terminam com ER. Não tem aplicação aqui em nenhuma frase, está o verbo sozinho, então ele está no seu infinitivo. Verbos da terceira conjugação, terminados em I, são esses aqui, ó, os da terceira conjugação. Eu tenho, por exemplo, sorrir, falir, são verbos terminados com IR, pertencem à sua terceira conjugação. Alguns verbos terminados em OR, como por exemplo o verbo pôr, compor, antes eles tinham a letra E na sua estrutura, então com o passar do tempo perdeu-se essa letra, mas eles continuam pertencendo à segunda pessoa da conjugação, tá certo? Eles continuam pertencendo aqui à segunda conjugação verbal, porque antes eles tinham a letra E e R no final. Então, por que é importante a gente observar isso aqui? Muitas vezes a gente se depara com essas palavrinhas terminadas em AR, ER ou IR. Muito provavelmente essas palavras sejam verbos, tá certo? No seu estado infinitivo, ou seja, sem ter aplicação em nenhuma frase. Quando a gente coloca eles numa frase, aí a gente vai ter a conjugação verbal, que é o que a gente chama de flexão verbal. O verbo possui as flexões de modo, de tempo, de número, de pessoa e de voz. A gente vai ver todas essas flexões na aula de hoje? Não, tá certo? A gente vai ver apenas algumas. Como, por exemplo, flexão de pessoa e de número. Como o verbo flexiona, como é que ele muda? Ele sai daquela estruturazinha de terminar com AR, ER, IR e passa a ser flexionado dentro das orações. Então, a flexão de pessoa e de número da seguinte forma: flexão de pessoa são as pessoas do discurso. E a flexão de número, o número não é a quantidade, não, tá certo? É em relação ao singular e ao plural. Não está falando exatamente de uma quantidade numérica, mas sim a flexão de singular e de plural. Como, por exemplo, na flexão de pessoa, eu tenho a primeira pessoa da conjugação, que é quem fala. Essa primeira pessoa da conjugação é representada por dois pronomes. O pronome eu, quando estiver no singular, e o pronome nós, quando estiver no plural. A segunda pessoa da conjugação representa com quem se fala, é o outro. Quais são os pronomes que representam essa pessoa? O tu, no singular, que a gente muitas vezes não usa, o tu, e o vós, que também é um outro pronome que a gente não tem muito costume de utilizar, mas são pronomes pessoais e que fazem parte das pessoas do discurso. E a flexão de terceira pessoa, que é de quem se fala, tá certo? Eu tenho aqui no singular o ele ou ela, e tenho no plural eles ou elas. Por que é importante a gente entender isso aqui? Porque quando a gente vai flexionar os verbos, esses verbos vão estar flexionados em primeira, segunda ou terceira pessoa. E eu preciso lembrar que primeira, segunda e terceira pessoa são esses aqui, ó.
no singular e esses outros aqui no plural. Por quê? Nem sempre eles vão aparecer escritos nas orações. Por isso que eu tenho que lembrar quem é a primeira pessoa do singular, é o eu. Quem é a primeira pessoa do plural, é o nós. Nem sempre eles vão estar lá escritos no texto, mas é preciso que eu lembre deles, para poder compreender a flexão do verbo. Então, dentre essas flexões, nós temos a flexão de tempo, o tempo verbal. Se refere justamente, como eu estou falando, ao tempo. Normalmente marcando as ações das personagens, os acontecimentos que decorrem, que podem ser tanto nesse tempo presente, uma ação que ocorre no tempo presente, no tempo passado, algo que já ocorreu, ou no tempo futuro, algo que ainda irá ocorrer. Então, eu vou colocar aqui o exemplo do verbo cantar. Lembram? Verbo cantar. Lá no infinitivo, ele terminava com AR. Quando eu vou inserir agora a flexão de tempo nele, agora eu estou colocando ele no tempo presente, olha as pessoas da conjugação aqui, ó, todas essas de preto. Primeira pessoa, o eu. Segunda pessoa, tu. E aí eu tenho a flexão, ó, eu, cantar. Não, não posso mais falar o verbo cantar, porque eu estou usando ele agora junto com a pessoa da conjugação. Então, tem que haver essa flexão. Se é no tempo presente, eu canto, tu cantas. Veja que vai mudando aqui o finalzinho. Ó. Ele ou ela canta. Vai para o plural agora. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Percebam que o finalzinho do verbo cantar foi sendo modificado conforme eu fui mudando as pessoas do discurso. Quando eu coloco no tempo pretérito, que é o tempo passado, tá certo? Pretérito quer dizer passado, ele também vai mudando. Ó. Eu cantava, tu cantavas, ele ou ela cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles ou elas cantavam. Então, perceba que agora eu já estou falando de ações que já ocorreram no passado. No futuro, algo que ainda vai acontecer. Cantarei, eu cantarei, tu cantarás, ele ou ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Então, o verbo que era só cantar, sem estar inserido na frase, veja como ele mudou totalmente. Apenas a gente fazendo a flexão de tempo, ó, do presente para o passado e para o futuro. Vamos testar agora. O que a gente viu? A gente viu que verbos são palavras que expressam ações, mudança de estado, fenômeno da natureza, e que essas palavras podem sofrer flexão de número, que é o singular, ou plural, que elas podem sofrer flexão de pessoa, que é primeira, segunda ou terceira pessoa, e elas podem sofrer flexão de tempo, que é presente, passado ou futuro, tá certo? E aqui a gente tem uma frasinha para a gente testar. Ana passeou bastante no parque. Quem é o meu sujeito? Ana. E quem é o verbo? Quem é a palavra que expressa ou uma ação que Ana fez, ou uma mudança de estado, ou um fenômeno da natureza? Passeou, professora, passeou. Passeou é o meu verbo, então eu vou colocar aqui, ó, passeou. Passeou foi o meu verbo. Esse verbo passeou está no singular ou no plural? Olha agora a flexão de número. Ah, professora, está no singular. Vou botar um xizinho aqui na linha de singular. Está no singular. Passeou está na primeira, segunda ou terceira pessoa. Ana passeou. Ah, eu tenho que lembrar. A primeira pessoa do singular é eu, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela. Se tem o nome Ana, Ana vai ser eu, vai ser tu, vai ser ele ou vai ser ela? Ah, professora, vai ser ela. Então, Ana vai ser terceira pessoa. Vou marcar o xizinho aqui na linha de terceira pessoa. E o tempo? Quando diz que Ana passeou, é uma ação que ela fez agora, tempo presente, é uma ação que ela já realizou, então o tempo é passado, ou é uma ação que Ana ainda vai fazer, portanto o tempo futuro. A professora, se diz que ela passeou, então ela já fez, então o tempo é
passado. Veja que não é tão difícil quando a gente vai olhando com mais calma. Outro exemplo aqui. Divertido, contarão os alunos. Quem é o verbo dentro dessa frasezinha aqui? Ah, professor, o verbo é contarão. Contarão é o meu verbo, então vou escrevê-lo aqui, ó, na linha do verbo. Contarão, com a o tio no final. Contarão, divertido, contarão os alunos. Contarão, tá no singular ou tá no plural? Ah, professora, está no plural, contarão, é mais de um aluno. Então, vou botar o xizinho mais aqui para o lado. Não vou deixar na mesma linha do S de singular, vou deixar na linha do P de plural. Contarão os alunos. É primeira, segunda ou terceira pessoa? Se está no plural, aí eu tenho que lembrar. Quem é primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Ah, professora, a primeira do plural é nós. A segunda é vós. A terceira do plural são eles ou elas. Quando eu digo contarão os alunos, esses alunos somos nós, vós, eles ou elas. Ah, professora, eles ou elas. Então, terceira pessoa. Vou marcar o xizinho aqui, ó. Terceira pessoa também. Os alunos, terceira pessoa. Contarão é algo do presente, passado ou futuro. Divertido. Contarão os alunos. Ah, do futuro, professora, porque terminou com a o tio, ó. Contarão. Quer dizer que os alunos ainda vão contar. Então, é futuro. Pode ser que alguém tenha pensado aí que era passado, mas se fosse no passado, ia estar escrito assim, ó. Contaram. Quando termina o verbo com a M, é no passado, já foi, a ação já aconteceu. Quando termina com a o tio, quer dizer que a ação não aconteceu ainda, é futuro, tá certo? Vamos ver o terceiro e último exemplo. Os professores falaram para prestar atenção. Quem é o verbo? O verbo principal aqui, ó, falaram, tá certo? Vou colocar ele aqui. Falaram. Falaram, tá no singular ou tá no plural? Os professores falaram. Foi só um professor ou foi mais de um? Mais de um, então é plural. Bota o xizinho na linha do plural. Tá na primeira, segunda ou terceira pessoa? Tá na terceira, ó, eles quem? Os professores, tá na terceira pessoa. E o tempo é presente, passado ou futuro? O verbo é falar, ó. Lembra da diquinha que eu disse? Ó, termina com a M. É presente, passado ou futuro? Passado, professora, passado. Os professores falaram para prestar atenção, ou seja, os professores já falaram, então o tempo é passado. Tá certo, pessoal? Então, hoje a gente aprendeu o que é verbo, o que é a flexão do número do verbo, que é quando ele está no singular ou no plural, o que é a flexão de pessoa, que é quando o verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa, e o que é a flexão de tempo, que é quando o verbo está no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a classe gramatical dos verbos e sobre sua flexão verbal, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.